Pessoal, tudo bem? Passando aqui, como prometido, para trazer aquele conteúdo que vocês estavam esperando sobre como calcular o entulho. Então, vamos lá. Eu mostrei para vocês um trecho, né, de uma reforma que a gente estava fazendo e mostrava a demolição. Então, o que eu estava comentando com vocês, ó, levar em consideração o entulho. Gente, ó, aqui é só um canteiro que a gente está fazendo, né? E aí, para fazer esse canteiro aqui, a gente precisa levar em consideração o corte aqui, então o tempo da mão de obra para fazer esse serviço, mais o entulho que acaba sendo gerado. Então, olha o tanto de entulho que saiu desse pedacinho só de canteiro aqui. Então, isso pode gerar um furo aí no teu orçamento, tá? E a partir disso, eu comentei sobre o entulho e teve muita votação aí, o pessoal pedindo para eu trazer o conteúdo e eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe ele em formato aqui de um slidezinho, para ficar mais fácil, mas eu vou mostrar também a conta aqui à mão para vocês como fazer. Primeiro passo aqui, gente, né, é que esse conteúdo está sendo trazido por mim, né, Adriane Fagundes Lino, aí, mais conhecida como Adriane Lino. E como que nós vamos, antes de eu falar para vocês como nós vamos calcular o entulho, eu quero me apresentar um pouco, né? Então, quem sou eu? Eu coloquei para vocês, né? Sou engenheira civil, estou formada aí há mais de 10 anos na área de engenharia, atuando. Sou especialista, né, com MBA em gestão de projetos, tanto para a área de engenharia quanto para a área de arquitetura. E como eu entrei na docência em 2012, então desde lá eu senti a necessidade em estar me atualizando e acabei por fazer o mestrado, né? Ele é em recursos naturais aí pela Universidade Federal. Mas tudo isso, até coloquei aqui, são títulos, né? Isso não é quem eu sou, né? Eu sou além desses títulos aí, porque isso não é o que você é quando você está trabalhando no dia a dia, é a sua personalidade, é o que você faz e é como você faz. Então, o que eu aprendi ao longo desses 10 anos? É que, na verdade, o estudo, né, ele me proporcionou trabalhar de uma forma mais inteligente e sadia, né? Ao longo do tempo, eu pude fazer escolhas melhores, como poder trabalhar de casa, ter um home office, né? E por que isso para mim foi vantajoso? Porque eu tenho uma princesa aí, que hoje ela já tem 6 anos de idade, e eu posso estar junto cuidando da criação dela, e para mim isso é essencial. E por que eu estou falando tudo isso? Porque está se aproximando aí, né, a semana aí que a gente vai ter, que obra não tem preço, obra tem valor. Então, se você quer participar dessa semana, continuem acompanhando aqui, que eu vou trazer muito mais conteúdos para vocês entenderem que tem como vocês trabalharem na área da construção civil. Não só você que é engenheiro, mas você também que é até técnico de edificações. E esse trabalho, ele vai te proporcionar a você trabalhar de uma forma sadia, né? Porque não adianta só você ter o dinheiro. O dinheiro é importante? É importante. Mas existe um outro lado, né? Que é você se sentir bem, de você poder ter tempo para sua família, tempo para você, né? De você ter um trabalho onde você tenha uma renda, mas que você também tenha uma vida, né? Então, eu acho que isso é o essencial, é o que funciona para mim e eu creio que é o que vai funcionar para você não ficar aí parado no meio do caminho. Mas vamos pensar um pouco aí sobre o assunto do entulho, certo? Então, aqui eu coloquei para vocês o seguinte, que toda vez que a gente vai trabalhar aí com a parte de orçamento de obras ou na parte de execução de obras, eu preciso pensar num processo. Então, geralmente, assim, quando você vai fazer um bolo, né? Você pega e você tem uma etapa para executar aquele bolo. Eu sou péssima aí na cozinha, estou tentando melhorar a cada dia, mas o principal é isso, né? Que você, se você não seguir aquele passo a passo, a chance de dar errado, né, é 100%. Então, se você segue aquele passo a passo, você vai ter pelo menos aí 50% de um alimento bom para comer,
certo? E como que você faz isso, né? Você comprou um bolinho lá atrás e está escrito: colocar 3 ovos, colocar 3 colheres de margarina, colocar 150 ml de leite, colocar o conteúdo da embalagem. Ele explica o passo a passo. E embaixo ele vem falando o que você tem que colocar primeiro. É o seu processo. Na construção civil, isso não é diferente, é igual. Então, você tem todo o passo a passo. Então, quando eu tenho uma demolição a ser feita, né, até coloquei aqui para vocês como seria o primeiro passo aí, eu tenho que me atentar ao projeto. Então, independente se eu vou fazer um projeto aí de reforma ou se eu vou fazer um projeto do zero, eu preciso ter um caminho, um roteiro ali me ensinando o que eu tenho que fazer naquela obra. Então, por isso que eu preciso ter o projeto, porque ele vira um roteiro da execução daquele serviço e faz com que as chances de dar erro, de gastar mais com mão de obra, de ter que ficar o tempo todo comprando cimento, tendo gastos inesperados ou ultrapassando aquele limite que você estava prevendo, diminui muito, né? Eu não falo a zero, mas pelo menos de 5 a 10% você vai ter de erro. É muito baixo em relação quando você não tem um projeto, quando você não tem um direcionamento. O segundo passo aí, ó, que eu deixei para vocês, é justamente você pensar, beleza, estamos falando de entulho, tá, gente? Caso alguém se perdeu aí no meio do caminho. Então, tô lá, segui o projeto. O que eu vou fazer? Eu vou olhar, calcular aí como que vai ser o descarte desse meu entulho que eu gerei. Então, esse meu descarte vai ser através de caçamba, igual eu coloquei aí na imagem, vai ser através de um caminhão, porque pode ser que eu esteja demolindo uma construção, né? Às vezes eu vou construir um lote, e esse lote já tenha uma edificação, e essa edificação vai ser demolida. Então, eu preciso, né, a quantidade de entulho que vai ser gerado não vai caber numa caçamba de locação, vai caber em um caminhão. Então, eu preciso pensar como que vai ser esse descarte. Preciso ver se a empresa que vai me fornecer essa caçamba, ela está legalizada. Aonde ela vai largar esse entulho, né? Está dentro das condições que a prefeitura exigiu? Porque senão você pode levar uma multa na sua obra também por causa disso, tá? Outra coisa aqui que eu falei do projeto, esqueci de mencionar, como eu comentei agora, essa questão de uma demolição maior, né, vai gerar mais entulhos, dependendo, né, se já há uma construção e você vai demolir ela por inteiro, você tem até que pedir aprovação na prefeitura dessa construção. Então, olha a importância do projeto, né? Então, qual é o tamanho dessa caçamba? Porque isso também vai influenciar para poder fazer o descarte. Então, a gente tem caçambas aí de 5 metros cúbicos, mas temos caçambas menores, né? Então, eu tenho que levar em consideração. Se eu ligar lá só pedir uma caçamba, às vezes eu vou precisar de várias para poder retirar todo aquele entulho. E o terceiro passo aí para vocês é, né, o cálculo, enfim, do consumo. Esse cálculo do consumo, ele é justamente para você mencionar qual é esse volume, né? E como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês agora, né, pelo papel, como que vai fazer, mas antes, deixa eu só compartilhar uma coisa aqui, antes que eu esqueça. Eu peguei e abri aqui um projeto que eu fiz um orçamento, e aqui só para vocês entenderem como que aparece e como é importante ter o projeto. Aqui ele mostra, ó, na legenda, alvenaria existente, né, a Ashura que vai estar no cinza, alvenaria a construir no azul, e itens a demolir, ó, no projeto vai estar identificado como tracejado em vermelho, tá? E aí tem, ó, indicações de pontos estruturais, divisórios de gesso a construir. Cada, né, projeto vai ter a sua legenda e vai ter a indicação. Então, isso nos ajuda, né, a poder calcular qual é a quantidade correta de paredes a ir a ser demolidas, tá? Então, isso é o essencial. Quando eu tenho um projeto, ele me orienta. E o mais essencial é eu conseguir ler esse projeto. Só mais uma coisa aqui para passar para vocês. Seguinte, nós temos uma lista VIP, né, que são
para você entrar e fazer parte dos alunos que estão esperando para fazer os meus cursos, né, que são os cursos voltados aí para a prática de obras. Nós temos o curso de leitura de projetos e o curso de orçamento de obras, e está saindo novidades esse ano de 2022, então continue acompanhando, certo? Agora eu vou encerrar aqui esse vídeo e vamos para o papel. Se você gostou até aqui desse vídeo, já curte, já deixe seu comentário, já compartilha, para que a gente possa continuar a crescer. Então, pessoal, bora lá. Ó, aqui eu vou explicar para vocês o passo a passo. Fiz uma ilustração aqui maravilhosa, as professoras de arquitetura vão morrer com esse meu desenho. Mas, ó, vamos imaginar uma parede, tá? Eu vou fazer o quê? Eu tenho o comprimento dessa parede, eu tenho a largura dessa parede, eu tenho a altura dessa parede. O que eu vou levar em consideração aqui, tá? Sempre o volume. O volume, né, para quem não lembra aí, eles são 3 medidas, tá? Então, no volume eu vou ter aí o comprimento vezes a altura vezes a minha largura, tá? Nesse meu exemplo aqui, né, o meu comprimento são 30 metros. Aí, eu transformo tudo sempre na mesma unidade de medida. A minha altura são 2,5 metros. E a minha largura, eu coloquei aqui, são 15 centímetros. Então, eu já transformei, vai dar 0,15 metros aí. O que eu faço agora? Só multiplicar. Vamos lá. 30 vezes 2,5 vezes 0,15. Deu 11,25 metros cúbicos, tá? E agora, professora, o que eu faço? O segundo passo é você calcular o coeficiente de empolamento. Empolamento é quando ocorre o volume de corte, de movimentação de solo. Só que ele também acaba entrando um aumento de volume em relação à demolição. Então, vamos imaginar que essa parede, né? Ela tá ocupando um volume de 11,25. Só que esse material, ele tá todo compactado. Quando eu fizer a demolição disso aqui, o tamanho dele vai aumentar. Não vai ter jeito, né? Ele virou tudo pó. Então, eu tenho que retirar esse pó. Eu vou demolir o material compactado. Estou demolindo 11,25 metros cúbicos. Mas o entulho que ele vai me tirar para a retirada desse material é maior. Então, a gente pode considerar de 50% ou 2 vezes o valor desse volume aqui, tá? Então, vai depender aí de cada um, como vocês querem considerar. Eu, geralmente, gosto, né, no caso de entulho, considerar até 2 vezes o volume aí a ser retirado. Então, 11,25 vezes 2, tá? Então, vamos lá na nossa calculadora aqui. 22,5 metros cúbicos de volume a ser retirado. Beleza? Só que não para por aí a nossa conta. A gente vai ter, além do volume a ser retirado, a gente não vai considerar só isso, a gente pode considerar a questão da caçamba. Então, vamos imaginar que eu vou tirar isso aqui numa caçamba, de 5 metros cúbicos. Acabando o lápis aqui bem na hora, hein, gente? De 5 metros cúbicos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dividir esse valor. Então, 22,5 dividido por 5. Ou seja, aqui deu 4,5 unidades. Existe 4,5 unidades de caçamba? Não. Então, aproximadamente 5 caçambas de entulho, né, que eu vou precisar aí para retirar esse material. Ah, professora, para que isso? Vamos jogar em valor? 5 unidades. Quanto tá custando aí na sua cidade a caçamba? Aqui, se eu não me engano, tá 250, tá? Caçamba fica, geralmente, 7 dias na obra.
depois renova ou troca. Então, vamos lá. Ai, gente do céu, vai ficar tudo tremido esse vídeo. 250 vezes 5 aí, né, gente? Vai dar R$1.250. Se eu não considerasse, né, esse volume aqui a mais, 11,25 dividido por 5, iam dar 2 caçambas e meia vezes, vou botar 3 aqui, 750. Olha só o que eu fiz agora. Se eu não tivesse considerado a mais, isso aqui ia me dar uma diferença de R$500 que ia faltar de caçamba, né? Iam me faltar 2 caçambas aí. Ou seja, quem que vai pagar por esse prejuízo? Quem vai pagar por não ter mais 2 caçambas lá na obra? É você. Não sou eu, é você que vai pagar. Então, por isso que a gente precisa calcular o entulho. O cliente vai te cobrar depois, né? Então, ninguém vai querer pagar esse custo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima eu tento melhorar o vídeo aí pra vocês. Mas, como eu prometi, eu queria passar essa continha. Falou, gente. Até mais.